E aí galera, quem tá falando com vocês é o Lucas, professor de disciplinas de gramática e redação desse semestre do curso em Ideia. Tranquilo? Nessa aula nós vamos falar sobre as duas primeiras competências do Enem. O que ela aborda, o que ela pede que você desenvolva e os maiores erros que a gente encontra nessas duas primeiras competências. Tranquilo? Então sem mais delongas, já vai indicando esse vídeo para um amigo seu, já vai deixando um like e se inscreve no canal. Tranquilo? Então vamos lá galera. Antes de qualquer coisa eu queria falar para vocês que a redação do Enem, ela não quer selecionar os melhores escritores do Brasil. Isso mesmo, ela não quer selecionar os melhores escritores, mas sim, ela quer que você, aluno do ensino médio, comece a desenvolver. Faça um plano de desenvolvimento a partir de argumentos em defesa do seu ponto de vista. Tranquilo? Então vamos lá. A partir de agora, veja a redação do Enem como uma receita de um bolo. Geralmente, em uma receita de bolo, a gente faz as seguintes perguntas: qual o sabor? Esse bolo são para quantas pessoas? Se tem recheio? Se vai ter cobertura? Quais são os detalhes desse bolo? Enfim. Mas agora trazendo para a redação. Porque sim, a gente trabalha como uma receita de um bolo. Antes da sua redação, lá na sua pré-redação, lá no seu tempestade de ideias, seu brainstorming, faça as seguintes perguntas. Detalhe, não sai espalhando por aí que o Lucas do Curso em Ideia pediu para você colocar perguntas na sua redação. Não falei isso. Eu quero que você comece a fazer essas perguntas para si mesmo. Qual é esse texto? É sobre o quê? O que esse texto aborda? E dessa abordagem, qual é a minha tese? Eu vou partir de que princípio? Qual é o meu posicionamento? Tá certo? Isso é a minha tese. Quais são os argumentos que eu tenho? Quais são os repertórios que eu sei? Quais são os argumentos que eu vou utilizar? E selecionar os melhores. Tranquilo? E a última pergunta: como começar e como eu vou terminar minha redação? Galera, você não pode começar a sua redação sem antes saber como vai terminá-la. E isso vocês vão perceber que a linha de raciocínio deve ser única na sua redação. O que você colocou lá no início tem que ter a ver com o que você jogou lá no final, tá certo? Uma linha de raciocínio, a coerência do seu texto, tranquilo? Então vamos lá. Fez essas perguntas? Então vamos abordar as competências. Por que o Enem traz competências, né? Porque agora a gente tem um equilíbrio em uma redação. Do que adianta você trazer vários argumentos, desenvolver os argumentos, mas por outro lado a sua gramática, você peca muito na sua gramática, né? Tem muitos erros de pontuação, tem muitos erros de concordância, né? Errar a crase, enfim, errar a situação. Então vamos ter um equilíbrio. A partir de agora nós vamos trabalhar com 5 competências. E a primeira competência é o demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Show? Então vamos lá. É simplesmente você ter atenção às normas gramaticais, tá certo? Então a partir de agora você tem que ter cuidado com o quê? Vamos ressaltar 5 pontos, no resuminho, rumo aos 200 pontos nessa primeira competência. Vamos lá, preste atenção na pontuação, verifica se a acentuação tá ok, tá certo? Evita qualquer marca de oralidade, evita qualquer colocalismo, gíria que você utiliza, não adicione isso. Lembre que você quer uma escrita formal, então tire isso da sua redação, do seu texto dissertativo argumentativo. Evite repetição de termos, comece agora a usar sinônimos, evite essa repetição, tranquilo? E tenha muita atenção na concordância da sua redação. Veja se a concordância da verbal tá ok, enfim. Então, comece a prestar muito cuidado nesses 5 pontos. Prestou atenção nesses 5 pontos da pontuação, acentuação, colocalismo, repetição e concordância? Você está rumo a 200 pontos nessa primeira competência. Mas vamos lá, Lucas. A gente aqui está muito abstrato, não estou pegando muito bem. Então vamos ver alguns exemplos. Tranquilo? Vamos agora ver alguns exemplos práticos e vamos verificar. A partir de agora, eu e você, nós seremos corretores do Enem. Então a gente vai trazer exemplos e a partir desses exemplos nós vamos verificar se está tudo ok, se tem algum erro. Então vamos lá, vamos começar a corrigir aqui. Show! Primeiro exemplo: o povo deu um grande passo em busca da emancipação. Logo, vale a pena um maior engajamento da sociedade. Não podemos cruzar os braços. Pronto, qual é o erro que a gente encontra aqui? A gente percebe, vamos lá, o povo deu um grande passo. O povo não dá um grande passo. Isso é sentido figurado, olha o coloquialismo. Tá certo? Esse rico em sentidos, a gente não quer isso. Tá bom? A gente está trabalhando em linguagem formal. Então o povo não deu um grande passo. A gente pode trocar porque o povo obteve um grande avanço em busca da emancipação. Fica bem melhor. Logo, vale a pena, continua no sentido figurado. Evite termos assim. Tranquilo? Um maior engajamento da sociedade. Ponto final. Aí ele termina assim: não podemos cruzar os braços. Outro sentido figurado, linguagem figurada. E além de que, olha só, não podemos, a primeira linguagem, a primeira pessoa está em primeira pessoa, tranquilo? Então a gente não trabalha em primeira pessoa, galera. A gente não pode se incluir na redação, sempre está em terceira pessoa. Então evite podemos, você se incluir, tranquilo? Você se incluir, infelizmente você vai começar a perder pontos nessa primeira competência.
Então vamos lá. Outro exemplo. O aborto, salvo raras exceções, é um crime. Porém, apesar de tanto esclarecimento sobre o assunto, os índices de realização dessa prática são enormes. Ponto final. Então vamos ler aqui, ó. Vamos ler sem esse salvo raras exceções. Vamos ver se perde o contexto, se muda o sentido. Vamos lá. O aborto é um crime. Apesar de tanto esclarecimento sobre o assunto, os índices de realização dessa prática são enormes. Vocês percebem que o salvo raras exceções, sem ele ou com ele, não perdeu o sentido. Então isso foi uma informação extra que ele adicionou. Com informação extra, a gente coloca uma vírgulazinha no início e uma vírgula no final, tá certo? Então, um aborto, vírgula, salvo exceções, vírgula, é um crime. E outra vírgulazinha que ele acaba esquecendo depois do assunto, tem essa pausa, tá bom? Porque, porém, apesar de tanto esclarecimento sobre o assunto, tem uma pausa, vírgula, os índices de realização dessa prática são enormes. Por que a gente destacou são enormes? Evite qualquer marca de drama na sua redação. Evite você colocar na sua redação que sem água todos nós iremos morrer, sem um cuidado com os alimentos todos nós iremos morrer, o mundo vai se acabar. Evite esse drama, tá bom? Esse senso dramático que geralmente algumas pessoas utilizam na redação. Você não vai conquistar o seu corretor desse jeito, eu garanto pra você. Então, evite esse drama que você pode adicionar na sua redação. Fechou? Então vamos lá partir para outro exemplo. A fim de que a violência que afeta as grandes metrópoles seja reduzida, é necessário que os problemas sociais que impedem o crescimento de pessoas que se prejudicam com a falta de emprego sejam minimizados. Qual o problema? Tá certo? Vamos pausar o vídeo aqui e vamos começar a meditar qual o problema desse exemplo. Fechou? Pausou o vídeo. Agora vamos dizer qual o problema desse exemplo, certo? Olha só, olha o tanto de que ele usa. A fim de que a violência que afeta as grandes metrópoles seja resolvida, é necessário que os problemas sociais tá vendo essa repetição de termos que a gente disse lá no início para ter cuidado? Evite essa repetição, tá bom? Comece a não tire, não começa a pensar em sinônimos. Comece a pensar em sinônimos, tá certo? Então evite essa repetição. Tome muito cuidado nessa repetição de termos que você começa a perder pontos na sua primeira competência, tá certo? Então vamos lá. Partindo para outro exemplo. No outro exemplo fala assim: devemos nos conscientizar, das consequências de nossas atitudes. Certo, vamos lá. Primeiro ponto que a gente já falou anteriormente. Está em primeira pessoa. Fechou? Está em primeira pessoa, devemos. Então, comece a ter muito cuidado se você está se incluindo ou não na sua redação. Se você está se incluindo, opa, vamos lá. Precisa ser refeito. Você não pode se incluir. Tá certo? Redação do Enem em terceira pessoa. Fechou? Então, devemos nos conscientizar. Tá em terceira pessoa, tá em primeira pessoa. Tá, primeiro ponto tá errado. Das consequências, acabou esquecendo do acento, da inconsequências, tá certo? Então comece a prestar muita atenção na pontuação também. Fechou? Terminando esse exemplo, vamos pro outro. A cada dia que passa, é provável que a adesão às novas tecnologias aumente. Galera, se você começa a utilizar essas expressões como a cada dia que passa, no mundo, né? Você começa a redação no mundo de hoje, a cada dia que passa, comece a evitar. Tire isso da sua redação. Por quê? Porque isso é óbvio. A gente está no mundo, então a cada dia que passa, isso, além de ser óbvio, é muito abrangente. É algo muito amplo. Então evite esses termos da sua redação. Tá certo? E o outro ponto que geralmente a galera tem muita dificuldade é a questão da crase, né? É provável que a adesão às novas tecnologias aumente. Então vamos fazer um resuminho bem breve sobre crase. A gente vai abordar posteriormente, tranquilo? É só pra gente ter um intuito de por que tem a crase nesse contexto. Galera, a crase vem desse termo do grego, tá certo? Que significa mistura, tá bom? Esse termo do grego significa mistura. Mas Lucas, mistura de quê? É uma mistura de dois As, tá certo? Geralmente a crase é igual a A1, um primeiro A, que sempre vai ser uma preposição, mais um segundo A, tá certo? Que geralmente é um artigo feminino, um pronome relativo, um pronome demonstrativo feminino, tá bom? E eu trouxe um exemplo, tá certo? Como a crase é uma mistura, então vamos ver aqui, ó. O governo proporcionou melhorias à comunidade carente. Certo? O porquê que tem essa crase? Vamos lá, vamos explicar o porquê que tem essa crase. Primeiro ponto, existe a preposição do verbo proporcionar, né? Tem uma proposição aí do verbo proporcionou, então tem essa preposição a, que vem desse verbo proporcionar. E o segundo ponto é o artigo, que vem de a comunidade. Tá vendo? Tem a preposição do proporcionar, o verbo, e tem o artigo feminino a de a comunidade. Tranquilo? Então, fez essa mistura, adicionou a crase. Fechou? Então vamos lá, galera. Finalizamos aqui alguns exemplos, tá certo? Dessa primeira competência. E detalhe,
o Enem, o seu corretor vai entender que você está em uma prova que é bastante importante para você, tá certo? Que é a redação do Enem. Ele vai aceitar no máximo 2 erros. Então, errou um acento, tranquilo, foi somente um erro, então a gente vai aceitar. Vou deixar esse erro passar despercebido, tranquilo, mas a partir do momento que você, a partir de começar a errar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, você começa a descer a sua pontuação nessa primeira competência, certo? Então vamos lá. Depois desse exemplo, vamos ver a segunda competência. Vamos começar a abordar a segunda competência, tá bom? A segunda competência do Enem, ela preza por um entendimento da proposta da redação e a aplicação dos conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o assunto. Ponto final. Show, vamos lá. A gente costuma dividir essa segunda competência em 2 pontos, em 2 vertentes. Quais são essas 2 vertentes? Vamos lá. Entender a proposta. Digamos que a pessoa pega a sua redação e não saiba, ela não sabe o assunto, ela não sabe o tema. Mas se ela pegar a sua redação e ler a sua redação completa e ela entender o que você está falando, então sim, digamos que você sim entendeu a proposta, entendeu o tema. Fechou? E o segundo ponto é essa interdisciplinaridade, que palavra difícil, né? Mas ela significa em você ter uma ligação em conceitos de diversas áreas do conhecimento. Fechou? Você trazer alusão histórica na sua redação, você trazer dados estatísticos, você trazer citações, você trazer filmes, séries, músicas, enfim. Tá vendo? Esse conhecimento que você tem das diversas áreas que você conhece. Show? Vamos lá. Partindo desses 2 pontos, vamos prestar atenção nos seguintes pontos para a gente fechar o 200 nessa competência. Certo? Vamos lá. Evite simples exposição de ideias. Comece a verificar se você está abordando tudo no seu texto. Não deixe um parágrafo somente ali ilustrativo, certo? Só com um repertório, tá bom? O repertório é para você reforçar a sua tese. Ele vai servir como reforço. Porque imagina para mim, minha opinião para opinião não vai valer nada. Tá certo? Sua opinião por sua opinião no Enem não vai valer muita coisa. Mas a partir do momento você vai e fala assim, ó, Aristóteles, você traz uma citação de Aristóteles que também se baseia na sua mesma opinião, na sua tese, no seu posicionamento. Essa citação do Aristóteles, que é um cara realmente muito conhecido em classe mundial. Olha, tá vendo? Aristóteles, ele realmente tem, por meio dessa citação, ele começa a se basear também, ele tem o mesmo posicionamento que eu, e está reforçando a sua opinião, está reforçando a sua ideia e o seu ponto de vista, tá bom? Então evite também limitar-se às ideias desenvolvidas nos textos de apoio. Preste muita atenção, não tenha medo dos textos de apoio. Eles estão ali realmente para te apoiar, para te dar o norte do que você deve escrever. Então utilize bem ele. Mas detalhe, você não pode se limitar somente às ideias que ele dá ali. Você não deve simplesmente limitar os repertórios que ele está te dando no texto de apoio. Vá além disso, saia do senso comum. Tranquilo? Então vamos lá. Terceiro ponto, atenção para a coerência entre o início e o fim do texto. Isso que a gente já falou lá no início, né? Sua redação preza por uma coerência. Você precisa ter coerência, uma linha de raciocínio do início ao fim. Por isso a gente fala que você não deve começar a sua redação sem antes saber como você vai terminá-la. Tranquilo? Então preste muita atenção na coerência do seu texto. O quarto ponto é manter-se sempre dentro dos limites do tema. Cuidado para você não fugir do tema. Tá certo? Se o tema está dizendo que existe uma crise na saúde pública do Brasil e você começar a debater no seu texto que não existe crise, você vai perder, você vai zerar a sua redação porque você fugiu do eixo temático, você está fugindo dos limites do tema, tá bom? O tema mesmo já está dizendo que existe essa crise, e você vai passar a sua redação toda dizendo que não existe essa crise, tá bom? Então preste muita atenção no que o texto de apoio está passando para você, no que o tema quer abordar, tranquilo? Então o último ponto que eu trouxe aqui é a atenção à progressão textual do seu texto, tá bom? Comece a perceber se está tudo ok na progressão do seu texto, se está tudo, realmente, todas as ideias desenvolvidas no seu texto está ok, se tudo está coerente, se nada passou despercebido, você não deixou um repertório ali solto, tá bom? Então, comece a prestar atenção nessa progressão, se está tudo ok, se você conseguiu desenvolver suas ideias, se não está nada jogado, conseguiu progredir com base em uma argumentação muito legal, conseguiu progredir conforme uma seleção de argumentos, repertórios em defesa do seu ponto de vista, tem essa progressão textual bacana que o Enem quer. Então, eu garanto para você que partindo desses 5 pontos que eu trouxe para você, o seu corretor vai se arrepiar todinho, ele vai, caraca, esse aqui vai ser rumo ao 1000, porque na segunda competência ele já tirou o 200. Fechou? Então vamos aqui, galera. Lucas, tá muito abstrato, tá muito aqui, eu não tô entendendo direito, tá bom? Então vamos aqui, vamos começar a hora da prática, vamos ver como é que a gente pode abordar essas 2 competências já em uma redação, tá bom?
como é que eu abordo isso na minha redação, Lucas? Então vamos ver na prática. Vamos ver aqui um exemplo de uma redação que a gente trouxe, tá certo? Então aqui, ó. Tema: a desvalorização do papel do idoso no Brasil. Então vamos ver aqui, vamos abordar a desvalorização do idoso em questão aqui no Brasil, né? Vamos lá. O segredo de uma velhice agradável consiste apenas na assinatura de um honroso pacto com a solidão. Fecha aspas. Ponto final. Tal citação trata-se de um texto da obra 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Ponto final. O escritor sul-americano discute nela o papel das gerações, mas fora da literatura, a realidade brasileira demonstra sua face mais cruel no que tange ao papel do idoso e sua valorização. Ponto final. Nesse sentido, o idoso na sociedade brasileira é cruelmente desvalorizado, em virtude da insuficiência de leis e da lenta mudança de mentalidade social. Ponto final. Show, vamos aqui, ó. No primeiro ponto, ele trouxe um repertório. Esse repertório foi uma estratégia de abertura, certo? Você pode começar fazendo uma simples definição, trazendo um fato. No caso, ele trouxe uma citação, né, do Gabriel, um escritor sul-americano. Então essa foi a estratégia de abertura do tema dele, trazendo já um repertório. Show! E o repertório ele conseguiu organizar bastante interessante, porque lá na segunda frase do texto dele, ele começa a contextualizar, certo? O escritor sul-americano discute nela o passado das gerações, né? Então a partir disso ele começa a contextualizar o porquê que tem essa desvalorização, qual o sentido desse repertório que ele trouxe para a sociedade brasileira atual, enfim, começa a contextualizar, né? E por último, ele joga a tese dele. A tese dele, a opinião dele é quando ele começa a falar assim, ó, é cruelmente desvalorizado em virtude da insuficiência de leis e da lenta mudança da mentalidade social. Olha, não teve nenhum erro gramatical, tudo ok, trouxe o repertório, abordou ele, não deixou ele somente jogado, fez uma análise dele, começou com algo bem amplo, né, uma citação, e foi fazendo uma espécie de funil até no final trazer a tese dele. E ficou muito legal, ficou muito interessante, né? Ficou algo bem legal na introdução dele. Então vamos lá, galera. Fechando essas duas competências, todo mundo ok, né? Ressaltando que isso é realmente uma síntese que a gente aborda nas nossas aulas com Cursinho Ideia. Então, quer fazer parte do nosso time, quer abordar mais as duas competências do Enem, quer entender mais, se junta ao nosso time aí, dá o like. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, vai passando para algum amigo seu, tá bom? Então é isso, galera. Nós ficamos por aqui. Bons estudos. Qualquer coisa vocês podem adicionar nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, tá certo? Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até o final. Se inscreva no canal, deixa o like. E é isso, galera. Quer mais conteúdos interessantes? Quer aprender como fechar o 1000 na redação do Enem? Não é uma utopia muito grande, tá certo? Se junta ao nosso time. E é isso. Ficamos por aqui. Obrigado e até uma próxima. Valeu!